Alguém pode se batizar na igreja adventista sem crer no dom profético de Ellen White? E aí, você já se perguntou por isso? O que fazer quando um amigo deseja se juntar ou experimentar o batismo? Hesita, tem dificuldade para aceitar o dom profético de Ellen White. A decisão de aceitar esse dom como parte da fé adventista é profundamente pessoal e deve ser tomada com oração e orientação do Espírito Santo. A transparência e o amor devem guiar essas conversas, permitindo que cada pessoa tenha condição de explorar a sua fé em um ambiente de respeito mútuo. O que a gente pode concluir então sobre esse tema? O batismo, ele representa um marco significativo na jornada espiritual de uma pessoa, simbolizando a morte para o velho eu e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Agora, quando a gente contempla tudo isso, é necessário também você incluir o dom profético dentro desse processo todo. Agora, quando a gente contempla tudo isso, é necessário também você incluir o dom profético dentro desse processo todo. Porque nós devemos lembrar que ele traz uma riqueza especial à tradição cristã da contínua atuação de Deus na história do seu povo. A reflexão sobre o papel de Ellen White dentro da comunidade de fé não deve ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade, você consegue entender? Para aprofundar esse entendimento e a apreciação pela maneira como Deus fala aos seus filhos. Confira os depoimentos de pessoas que viveram no Adventismo do sétimo dia e foram batizadas. No estudo bíblico, na página 52 da Bíblia do Pastor, nós temos o estudo O Dom de Profecia, que ao final diz: os adventistas do sétimo dia acreditam que o genuíno dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen G. White. Na sequência, na página 60 e 61, nós temos o voto batismal. O principal, no item 8, diz: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais identificadores da igreja remanescente? No voto alternativo, item 2 diz: aceita os ensinamentos bíblicos contidos na Declaração de Crenças Fundamentais da ESD e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? E quando nós vamos no Nisto Cremos, na crença 18, nós temos lá o dom de profecia, onde claramente é colocado que essa crença é baseada nos ensinos e escritos de Ellen White. Então, temos sim, para quem deseja ingressar na Igreja Adventista, crer em Ellen G. White. Aqui está meu certificado de batismo. A época que o símbolo da igreja adventista do sétimo dia era 3 anjos e um globo, tá vendo? Tem aqui a Associação Bahia, pastor Davi Santana, que me batizou, 20 de novembro de 99. Eu tinha 11 anos. E aqui está o voto batismal, aqui minha assinatura. E aqui está o voto. Ó. E eu disse sim. O dom de profecia ali, ó, item 6. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia na igreja remanescente é uma das características, ou seja, Ellen White. Ó. A Cosmovisão Adventista. A Cosmovisão Adventista está resumida no livro Nisto Cremos. É a partir das crenças descritas nessa obra que se forma nossa identidade como igreja remanescente. Como adventistas, cremos. 18. No dom de profecia manifestado em Ellen G. White.
Saudações a todos. Eu fui adventista por 23 anos e sim, quando eu me batizei, eu precisei fazer meus votos juntamente com o pastor na frente da igreja para testemunhar que que eu confirmava que acreditava que Ellen White era o espírito de profecia da igreja adventista. Inclusive, no meu rebatismo, eu também precisei fazer a mesma coisa. Além de ter assinado a ficha batismal, que tinha uma parte em que eu teria que assinar e confirmar que eu acreditava também em Ellen White como profetisa da igreja adventista, que eles diziam ser a igreja remanescente. Com certeza é necessário aceitar Ellen White como profetisa. Antes do batismo, você recebe uma visita pastoral. Nesse momento, inclusive, você preenche uma ficha e o item 10, pelo menos nos dias de hoje, inclui a aceitação dela como profetisa. No dia do batismo, você apenas reitera isso publicamente diante de toda a igreja. Esse é um requisito indispensável para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa tarde, irmã Lilian. Boa tarde, irmão Rodrigo. Obrigada por esse canal maravilhoso que é o Para Que Possamos, que tem ajudado tantas pessoas a se libertarem, né, dessa seita. E eu quero dizer que eu me batizei 2 vezes na Igreja Adventista. Eu me batizei com 10 anos de idade como desbravadora, e sim, uma das perguntas que eram feitas era se você aceitava a profetisa deles, Ellen White, como a profetisa verdadeira, né, da Igreja Adventista. E eu me rebatizei na pandemia em 2021 e novamente essa pergunta foi me feita. Foi uma das perguntas se eu aceitava a irmã Ellen White como profetisa da igreja, né? Então, sim, é uma das perguntas que eles fazem. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Rodrigo Custódio. Sim, essa pergunta é feita. Eu me batizei há 36 anos atrás e, dentre várias perguntas, foi perguntado se eu acreditava no espírito de profecia, que são os escritos da irmã Ellen White. E eu acreditei durante esses 36 anos. Só no ano passado que eu deixei de acreditar. E até hoje essa leitura é feita assim. Eu sempre vi quando as pessoas eram batizadas, tinha batismo, né? Essa pergunta era feita, continuava, tá bom? Boa tarde, irmã Lilian e irmão Rodrigo Custódio. Eu me batizei 2 vezes, né? A primeira vez, eu estava tão eufórica que eu nem observei quando eles falaram sobre a Ellen White, né? Eu estava lá. A segunda vez, aí eu observei, né? Aí eles perguntaram referente à irmã Ellen White, eu estava dentro do tanque batismal, confirmei, sim, sabe? Que aceitava ela, né, como profeta. Falaram referente do café também. Eu tomava café, tomo, né, café. Mas aí eu aceitei também, ficar sem tomar café. Mas isso foi em 2021, tá recente. E depois, né, descobrindo a verdade, aí sai fora, né? Voto batismal que eu prestei, a Ellen White era apresentada da seguinte forma: aceito o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia na igreja remanescente é uma das características dessa igreja. E aí o pastor explicava, né, para todos na igreja que esses dons foram manifestados na pessoa da senhora Ellen White. Irmã Lília, irmão Rodrigo Custódio, foi batizada em 2015 e sim, eles exigem, né, que a gente aceite Ellen White como profetisa da igreja, e na hora do batismo eles fazem a pergunta e a gente tem que aceitar. Então, meu depoimento é esse, né? E não acredito nela, mas no momento do batismo, né, sem saber até, eles
fazem essa pergunta exigindo uma resposta positiva, ok? Abraço para todos vocês. Eu me batizei no ano de 1985 e foram feitas várias perguntas para nós antes de nós descermos as águas. Entre essas perguntas, foi perguntado para nós se nós aceitávamos Ellen White como mensageira da Igreja Remanescente, como profetisa de Deus, em cumprimento da profecia de Joel 2. Então, foram feitas todas essas perguntas e nós deveríamos responder positivamente para estar aptos a descer as águas batismais. No dia que foi acontecer meu batismo lá, foi eu e minha esposa junto, e o pastor, na época, ele mencionou mesmo, né, que haveria o questionamento, tanto que ele fez lá em casa, né, naquela entrevista padrão, quanto na igreja. Na igreja, o ancião lá, ele começou a ler toda a cartilha de aceitação, e passou pelo espírito de profecia, fora que já tinha mencionado Cristo. Oi, o meu nome é Daniela e quando eu tive que me batizar, eu tive que aceitar Ellen White como espírito de profecia. Fazia parte dos votos batismal. Sim, eu aceitei Ellen White como uma profetisa especial e mandada por Deus quando eu fui batizada na igreja adventista. Apesar de ser uma criança ainda, não entendia, mas eu lembro que isso estava escrito no verso do meu certificado de batismo. E há alguns anos, quando eu pensei em voltar para a igreja adventista, que eu achava que era uma coisa que ia acontecer, eu fui conversar sobre o juízo investigativo com um pastor que era muito tido como esperto nisso, e eu conversei com ele e eu fiz a pergunta para ele, olha, porque ele não pôde me provar nada na Bíblia. Eu falei para ele assim, olha, eu posso me batizar mesmo se eu rejeitar a Ellen White como profetisa, que eu não acredito que ela seja especial. Eu não acredito que ela seja inspirada por Deus. Eu não aceito. Posso me batizar? E ele falou com todas as letras, a sua salvação depende de você acreditar em Deus e em Ellen White. Então, eu falei, sayonara, até mais. No dia do meu batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi me perguntado se eu cria no dom profético, né, dado a Ellen White, e diante da resposta positiva, fui aceita na Igreja Adventista para o batismo. Aí fomos trocar de roupa, eu mais outra senhora lá. Nós fomos aceitos para o batismo e fomos trocar de roupa lá para sermos batizados. Mas foi perguntado a nós se a gente cria no dom profético dado a Ellen White. Eu tive que assinalar, sim, que eu creio no dom de profecia manifestado no ministério de Ellen White. Hoje em dia, as perguntas são 3 perguntinhas básicas lá na frente. E você não vê citando Ellen White, porque eles querem apaziguar, eles querem deixar um ambiente bonito. Só que, da mesma forma, você está aceitando Ellen White. Pensa comigo, se você faz um empréstimo e lá tem uma cláusula no contrato, que se você atrasar um dia, você vai pagar juros. Você atrasa, depois você chega falando lá no banco, eu não quero pagar juros. Aí eles vão falar assim, olha aqui essa cláusula aqui que você assinou. Você aceitou. A mesma coisa quando você assina a sua ficha batismal dizendo que crê no dom do ministério de Ellen White. Aí depois você fala, não, eu não... Lá não falou nada, lá na frente não falou. Mas você assinou sua ficha batismal dizendo que sim. Olá, meu nome é Euquiane Aragão e fui adventista por 30 anos, batizada aos 14 no ano de 1988. Uma das crenças fundamentais que eu tive de aceitar quando fiz estudos bíblicos e também ao preencherem a minha ficha batismal era de que o espírito de profecia havia se manifestado em Ellen White e, portanto, ela era a mensageira de Deus para os últimos dias. Fala, Rodrigo, boa noite, tudo bem?
Sim, lá em 2003, quando eu me batizei na Igreja Adventista, havia o voto, sim, para você professar fé na Igreja Adventista como igreja remanescente, né? E isso também tinha uma pergunta sobre você crer que o dom de profecia está manifestado na pessoa de Ellen White. Era uma das perguntas, foi uma das perguntas que eu respondi, né? Naquela época havia mais perguntas do que hoje, né? Hoje eles fazem apenas 3, 4 ou 5 perguntas ali publicamente. E na época, sim, eu tive que declarar que acreditava no espírito de profecia e acreditar que esse espírito de profecia ele foi manifestado no dom profético de Ellen White e automaticamente Ellen White como profeta moderna, como profetisa, etc. Sim, foi desse jeito e ainda é, né? Em alguns casos ainda é. Meu nome é Gilda e quando eu me batizei tinha como aceitar o espírito de profecia. Eu me chamo Irene Almeida, eu me batizei quando tinha 10 anos de idade, depois eu saí, voltei e no rebatismo, sim, eu tive que afirmar que Ellen White era a profeta escolhida por Deus da igreja remanescente para esses últimos tempos. Eu me batizei no dia 12 de junho de 1999, naquele mutirão de batismo que teve do Mark Phelan, Atos 2000. Fui batizada num estádio de futebol, juntamente com mais 2.000 pessoas. E aí, nós fomos batizados lá, um pastor que eu nem conhecia, mas no sábado seguinte, do dia 12, nós fomos apresentados na igreja local. Quando eu digo nós, eu e meu esposo, né, e mais as pessoas que batizaram junto com a gente, e lá foi lido pelos anciões o voto batismal. E entre esses votos estava para aceitar Ellen White como profetisa, né? É isso. E eu me batizei antes de terminar o estudo. Então, quando eu me batizei, não tinha feito esse estudo sobre Ellen White, foi feito depois do batismo. Rodrigo, eu quero que minha voz seja alterada porque eu não quero o pastor adventista na minha porta. Por que eu te digo isso? Porque ali dentro, irmão fica contra o outro, por conta de família pastoral. O pastor mentindo ou não, eles estão ali, ó, a risco pelo pastor, entendeu? Ficam contra a família pelo pastor. E você sabe que isso envolve cargo, né? Porque muitos gostam de status, muitos gostam de se aparecer. Então, o que o pastor fala, eles compram, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, altera a minha voz. Na questão, quero falar com você na questão sobre as mentiras que eu estou vendo, a hipocrisia que eu estou vendo descarada na internet desses pastores. Eu fico pensando, meu Deus, se mentem com isso, imagine com algo, sabe, fora de sério. Se mentem com uma besteira dessa, gente, sim, é a nossa fé, porque é chamado disso lá dentro. A gente não pode perder nossa fé, não podemos perder nossa identidade profética, que é o quê? Ellen White. Simples. O que é que custa eles dizer a verdade? Mas não, ficam mentindo. E ainda chamando outras pessoas que se posicionam e falam a verdade contra isso, né? Falando, sim, gente, aqui, ó, no Adventismo só se batiza se você exercer fé no espírito de profecia, que é Ellen White. E a verdade é essa. Você só se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia se você exercer fé em Ellen White. Senão, você não se batiza. A não ser que você pode até barganhar uma época de missão Caleb, né? Que eles estão loucos para bater uma meta. Mas ainda assim acho muito difícil. Porque tudo respira essa mulher. Até naquelas revistas, tem a revista Crescendo em Fé que você ganha depois do batismo, que está lá em White inserida. Se você não ficou sabendo ou dormiu na hora que te perguntaram, né, sobre o espírito de profecia na hora do batismo, você vai ver na revista, né? Ver na revista, ouvindo a voz de Deus e tantas outras. Então eu digo aqui, com a plena convicção, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita
Porque não é só Jesus. Para você ser batizado ali dentro, você precisa exercer fé no dom de profecia que é Ellen White ali dentro. Eles ainda falam, né? Apocalipse 19, aponta para quem? Para Ellen White. Quando a gente vai ver o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, já diz, o testemunho de Jesus não é o testemunho de Ellen White, mas não. É toda uma lavagem cerebral para botar essa mulher no pedestal. Eu fui batizada aos 12 anos de idade. Eu não sabia, naquela época, e por muitos anos depois também não sabia, que existia uma outra crença diferente da que dizia que Ellen White é o espírito de profecia. Não sabia que o espírito de profecia na Bíblia é o Espírito Santo. Então, para ser batizada, respondendo às perguntas, respondendo à ficha batismal, sim, aceitei que Ellen White era o espírito de profecia e por muitos anos vivi achando que era, até descobrir que, na verdade, não é. No meu batismo na Igreja Adventista, em 2017, eu tive que aceitar o espírito de profecia Ellen White para ser batizada. E não precisa mudar minha voz. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor. O meu nome é Lilian. Eu fui adventista por 37 anos. Aliás, eu já nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu primeiro batismo foi aos 12 anos, aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo, capital. Ao me batizar, sim, é lido na frente da igreja que nós cremos que Ellen White é o espírito de profecia. Ela tem o dom da profecia, está nela. Nós temos que dizer sim antes de nos batizar. E que também a Igreja Adventista é a única e remanescente igreja verdadeira de Jesus aqui na Terra. Assim é lido o voto batismal, após isso nós podemos nos batizar. Um abraço a todos, Deus abençoe. Boa tarde, Malília. Sou a Maria de Fátima, já sou inscrita aí no seu canal, esse maravilhoso canal Liberta por Jesus. E também amo de coração o canal do irmão Rodrigo Custódio. Foi através dele, primeiramente, que eu abri os olhos. E também quero dizer que, na realidade, é obrigatório. Os meus filhos, agora recentemente, se rebatizaram e novamente tiveram que confessar que Ellen White e seus inscritos são os dons de profecia, sim. Ninguém se batiza, eles, também em nome de Jesus Cristo, eles perguntam, mas também, principalmente, na minha opinião, tendo que confessar que ela é o espírito de profecia, sim. Não existe batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia sem confessar que Ellen White é o espírito de profecia. Isso aí é uma realidade e a gente tem prova porque nós saímos de lá de dentro. E agora não dá nem para dizer, mas isso foi antigamente. Não, porque meu filho se rebatizou agora há pouco, questão aí de menos de um ano, e na ficha batismal está aí. Tem que dizer que ela é o espírito de profecia. Isso não tem dúvida quanto a isso. Muito obrigada, minha querida, e o nosso amado Rodrigo Custódio. Olá, eu me chamo Mari Santana e eu fui batizada 2 vezes na Igreja Adventista. Me batizei a primeira vez em 1998. Estive um tempo afastada, me rebatizei em 2009. E nas 2 vezes foi me perguntado na profissão de fé, que era feita antes do batismo publicamente, não igual hoje, mas era feita publicamente, se eu aceitava a doutrina que o dom de profecia ainda estava vigente e que ele era manifestado na pessoa de Ellen G. White. As 2 vezes, em 1998 foi assim e em 2009 também foi assim. Foi lido publicamente. Hoje, se é diferente, não sei. Na Igreja Adventista, para ser batizado, nós precisamos confirmar nos votos batismais a nossa crença nos escritos de Ellen White. Precisamos acreditar que ela é a profetisa e que a Igreja Adventista é a igreja remanescente. Aconteceu isso no meu batismo, da minha família, e todos os batismos que eu acompanhei enquanto adventista, todos eram assim. Fala, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem?
Boa noite, eu não sei ao certo qual é o horário aí. Bom, sim, a Igreja Adventista, ela tem como um de seus princípios, ao fazer o voto batismal com todo aquele que quer ser novo membro da igreja, colocar como um de seus pontos fundamentais ali a questão da crença em Ellen White. Então, eles perguntam se a pessoa acredita na manifestação do espírito de profecia, do dom profético na vida de Ellen White. E quando se faz a ficha batismal, geralmente tem a pergunta lá se acredita, né? E se já leu algum livro de Ellen White. Então, isso é muito comum dentro do ministério da igreja e até hoje, nos dias de hoje, se pratica, tem essa prática de perguntar se a pessoa acredita ou não em Ellen White. Eu me batizei há 20 anos atrás e junto comigo tinham mais 7 pessoas que também iriam se batizar. Na época, o pastor fez várias perguntas sobre as doutrinas da igreja, se nós aceitávamos, e entre elas, se nós aceitávamos Ellen White como o cumprimento do dom profético para o tempo do fim. Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Me chamo Roberto e no meu batismo eu tive que aceitar a Ellen White como espírito de profecia. E aí, Rodrigo, paz e graça. Sim, no ano 2000, por ocasião do meu batismo, eu com 15 anos de idade, 14 para 15, foi perguntado se, entre outras coisas, sobre café, sobre Coca-Cola, sobre locais públicos para não ir, etc. e tal, cinema, foi perguntado se eu aceitava o dom profético, que foi dado a Ellen White. Então, foi me perguntado sim. ¿Qué tal? Realmente yo me bauticé con los adventistas el año 1979, un año antes de Dallas, quizás, tal vez 6 meses antes de Dallas, porque yo bauticé en noviembre del 79 en una campaña evangelística donde mucha gente se bautizó y ni siquiera recuerdo haber hecho algún voto bautismal. Pero sí, ya de más grande, yo recuerdo que la gente sí, había 13 preguntas que a veces hacían completas, a veces se hacían resumidas. Cuando yo trabajé en el Revive con Homero Salazar, siempre se hacía una fórmula resumida donde no se mencionaba el tema, pero de todas maneras cuando uno hacía la fe de Jesús, cuando uno pasaba en procesos de enseñar a otras personas antes de ser bautizados, siempre durante el proceso se hablaba mucho de Elena de White, de la inspiración, del don de profecía y de que sí, hoy en día en la mayoría de los casos la persona tal vez no es consciente de lo que está prometiendo, pero sí aparece en el voto bautismal el tema de los dones espirituales y el espíritu de profecía manifestado en Elena de White, y forma parte del requisito como para ser bautizado. Eu me batizei em 2012 e eu aceitei Ellen White como espírito de profecia no dia do meu batismo. E depois, um pouco mais velho, me tornei ancião e dirigi votos batismais em que outras pessoas aceitaram também Ellen White como espírito de profecia no dia do seu batismo. Eu fui batizado em 1997 na Igreja Adventista. Na época foi um evento muito bonito, um batismo da primavera no mês de setembro. E sim, tive que aceitar os votos batismais, né, como era de costume. E o pastor da igreja, ou o primeiro ancião, não lembro, ele ia lendo os votos batismais e os batizantes tinham que concordar com os votos, né?
creio na Trindade, creio em Deus Pai, não sei o quê, creio no sábado, creio nas doutrinas, enfim. E entre os votos batismais tinha sim, você tinha que assentir, né, a crer nos dons espirituais da Igreja Adventista, né, no ministério profético de Ellen White e no espírito de profecia como uma característica identificadora da Igreja remanescente. Então, sim, quando eu me batizei, eu precisei aceitar, sim, Ellen White como profeta e o espírito de profecia como uma característica do remanescente e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quem são os que servem a Deus? Segundo a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim, o que a Ellen White fala em nada é a mesma coisa, irmão. O que importa é a Bíblia, a única regra de fé, doutrina e prática. Fico feliz de ouvir isso de você, viu, Ezequiel? Sempre falei isso a vida inteira. Que bom. A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e você guarde ao sábado que a Bíblia manda. Mas você, como pastor da Igreja Adventista, perguntava para as pessoas, crê no espírito de profecia? A Ellen White defende que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Nesse aspecto eu concordo com ela, claro. As pessoas crendo em Ellen White? Sim, com certeza. Ou só crendo em Cristo? Não, infelizmente o voto batismal adventista envolve também a aceitação de que Ellen White foi profeta. Meu nome é Daniel. Eu fui ancião por muitos anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É fato de que para ser batizado na Igreja Adventista, o membro só pode ser batizado se aceitar o espírito de profecia. E o espírito de profecia na Igreja Adventista é Ellen White. É os profetas, ou melhor, são os profetas que compuseram o Antigo Testamento, e na Igreja Remanescente o espírito de profecia é personificado na vida e na obra de Ellen White. Isso é um fato. Quando eu fiz o meu voto batismal, há quase 50 anos atrás, foi assim, e eu, na condição de ancião, eu dirigi o voto batismal para muitos candidatos ao batismo. Isso aí é simplesmente um fato incontestável. Sem a aceitação de Ellen White, não há batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a validação de Apocalipse 14:12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né, para a Igreja Adventista o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, isso não para a Igreja Adventista, isso está no Apocalipse, mas sendo que para a Igreja Adventista o espírito de profecia é Ellen White. Então, para alguém ser membro da Igreja Adventista, que, segundo o Adventismo, é a Igreja remanescente, ele tem que guardar os 10 mandamentos, é claro que a ênfase é o sábado, e tem que ter o espírito de profecia. E ter o espírito de profecia, ou o testemunho de Jesus, é aceitar que Ellen White é a profetisa da Igreja remanescente. Simples assim. Qual mensagem Ellen White deu para aqueles que rejeitaram os testemunhos? Livros, cartas, manuscritos que ela escreveu ou não acreditam que ela seja uma mensageira do Senhor? É aqui que muitos tropeçam. Eles vacilam entre negar o apetite e satisfazê-lo, e finalmente são vencidos pelo inimigo e abandonam a verdade. Muitos que se desviaram da verdade atribuem como razão para seu procedimento o fato de não terem fé nos testemunhos. A investigação revela que eles tinham algum hábito pecaminoso que Deus condenou por meio dos testemunhos. A pergunta agora é: eles abandonarão seu ídolo que Deus condena, ou continuarão em seu caminho errado de indulgência e rejeitarão a luz que Deus lhes deu, reprovando justamente as coisas das quais se deleitam? A questão a ser decidida por eles é: devo negar a mim mesmo e aceitar como vindos de Deus os testemunhos que reprovam meus pecados? Ou devo rejeitar os testemunhos, porque eles reprovam meus pecados? Se Deus me deu uma mensagem para transmitir ao seu povo,
aqueles que me impedem no trabalho e diminuem a fé do povo em sua verdade, não estão combatendo contra o instrumento, mas contra Deus. Não é o instrumento que você despreza e insulta, mas Deus, que falou com você por meio destes avisos e repreensões. É quase impossível que os homens ofereçam um insulto maior a Deus do que desprezar e rejeitar as instrumentalidades que ele designou para os conduzir. Não são somente aqueles que rejeitam abertamente os testemunhos ou que nutrem dúvidas acerca deles que estão em terreno perigoso. Desprezar a luz é rejeitá-la. Na última visão, me foi mostrado que alguns em Walcom estavam apenas começando a se enxergar, mas que haviam estado na armadilha do diabo por tanto tempo e influenciados por anjos maus por tantos anos, a ponto de resistirem aos testemunhos que Deus lhes enviara, que não conseguiam se recuperar imediatamente da cilada de Satanás, e que esses teriam de caminhar em profunda humildade e viver uma vida de arrependimento contínuo, antes de poderem redimir o passado. Vi que sua experiência anterior fora tão sombria e maligna que não tinham discernimento suficiente para reconhecer o trabalho e o espírito de Satanás. Eles tão depressa chamariam escuridão e erro de luz e rejeitariam a verdadeira luz, achando-se muito próximos de Deus, enquanto Satanás os controlava. Portanto, não era seguro para eles seguirem seu próprio julgamento ou tentarem liderar ou ditar, mesmo que minimamente. Mas teriam de se submeter a fazer o que sua teimosia havia tornado extremamente difícil: ser guiados pelo julgamento de outros que foram fiéis à causa de Deus. A reflexão sobre o papel de Ellen White dentro da comunidade de fé não deve ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade, você consegue entender? Para aprofundar esse entendimento e a apreciação pela maneira como Deus fala aos seus filhos.